Você está usando o quadro dos sonhos errado e eu vou te provar nesse vídeo. Porque Deus ele não responde ao nosso medo, ele responde à nossa visão. Em Abacuque 2:2 está escrito assim: escreve a visão e torna bem clara. Então, aí o seu café, senta aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o quadro dos sonhos hoje. E sabe que quando eu entendi realmente isso, tudo mudou. E eu vejo que muitas pessoas estão usando o quadro dos sonhos de maneira errada ainda, sem visão, sem uma visão clara sobre ele. Usando a fé apenas como um pensamento vago, mas não uma fé prática. Agora me fala, eu quero que você me responda com muita sinceridade. De que adianta você pedir bênçãos que você não está preparada para receber? E eu sei que é duro ouvir isso, mas eu te garanto que isso pode ser libertador. Então hoje, fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te mostrar como você vai usar o quadro dos sonhos de forma correta. Provar isso com fé, com ciência, com ação e com propósito. E no final eu vou te contar os meus próprios exemplos reais de sonhos que eu coloquei no meu quadro, que eu escrevi no meu caderno e que se tornaram realidade. Então, não sai desse vídeo porque hoje começa uma nova história. E se você tá aí se perguntando o que isso tem a ver com a Bíblia, não é sobre lei da atração? Gente, tem muita coisa sobre lei da atração na Bíblia. O problema é que algumas pessoas usam de maneira errada. Mas vamos lá. A Bíblia, ela nos fala o tempo todo sobre você visualizar, sobre você declarar, sobre você acreditar, escrever e sobre você acreditar mesmo antes de ver. Exemplos reais aqui. Vamos falar de Abraão. Abraão, antes mesmo dele ter um filho, Deus mandou ele fazer o quê? Olhar para as estrelas. Porque ali ele teria um visual, uma promessa concreta e a imagem, ela mexe com a nossa fé. José do Egito. Primeiro ele teve o quê? Sonhos, que só foram se realizar muitos anos depois. Neemias, antes dele reconstruir Jerusalém, ele viu pronto na mente. Ou seja, uma visão que antecedeu a obra. E como eu falei no início do vídeo, lá em Abacuque 2, do 2 ao 3, está escrito: escreve a visão e torna-a bem legível, para que se leia facilmente, ainda que demore. Espere, que certamente virá. Isso não é apenas espiritualidade, é uma instrução clara, é visão, mas a escrita, mais a paciência, junto com a fé. E o quadro dos sonhos, ele é exatamente isso, é tornar visível o que Deus já colocou no seu coração. E agora eu vou te falar o porquê que o quadro dos sonhos funciona, juntando fé mais a neurociência. Fé é o quê? Você acreditar naquilo que ainda não existe, acreditar naquilo que você ainda não vê. E a ciência responde com o seu cérebro criando uma rota para chegar até aquilo. O quadro dos sonhos, ele ativa um sistema que se chama, anotei aqui, sistema de ativação reticular, que controla o que você nota, as oportunidades que você enxerga e as ações que você toma. Ou seja, a fé decide o seu destino. A mente cria o caminho até o seu destino. E você vai dar os passos até o seu destino. Mas o maior erro das pessoas, e talvez seja esse erro que está te travando justamente agora, é que muita gente cria o quadro, às vezes, por desespero, por escassez, por inveja, querer ter algo que o outro tem, às vezes só por aparência. Mas Deus, ele não abençoa a comparação. Ele abençoa a identidade. Porque a Bíblia diz também, lá em Provérbios 23:7, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, se a sua imagem interior, a sua imagem de você mesma é pequeno, assim você vai ser. Agora, se a sua visão é alta, Deus vai te levar até lá. Então, você fazer o quadro dos sonhos certo não é você fugir do seu presente. Isso é um respeito ao chamado que Deus já colocou em você. Então, como você vai montar o seu quadro dos sonhos para 2026 com propósito, não de maneira aleatória? Então, aqui começa a prática real. Dá um pause nesse vídeo, corre pegar papel e caneta, porque agora vai começar a prática.
A primeira coisa que você vai fazer é perguntar para Deus e para você mesma: quem eu estou me tornando? Qual é o futuro que honra a minha missão? Como a minha vida pode abençoar a vida de outras pessoas? Porque sonhos com propósitos, eles são sustentáveis. Agora, o passo número 2, depois de você ter respondido essas perguntas, você vai criar 8 pilares para a abundância. Você vai fazer isso com um propósito real, não de forma aleatória. Por exemplo, vai separar aí a sua área financeira e você não vai colocar simplesmente lá nos seus sonhos, eu quero ficar rica. Você quer ficar rica por quê? Qual o propósito disso? Para que você quer ficar rica? Para aparecer para os outros? Porque muitas vezes dinheiro nem sempre traz a felicidade, lembra disso. A partir do momento que você quer ficar rica por quê? Qual o propósito disso? Eu conheço pessoas ricas que não são felizes, que têm muito dinheiro, muito mesmo, e que não são felizes, e que não têm a família por perto, tem dinheiro, mas leva uma vida vazia. Qual o propósito dessa riqueza? Vou te dar um exemplo real aqui. Eu quero prosperar para poder ajudar a minha família e para contribuir. Um exemplo, eu quero uma casa. Não, eu apenas não quero uma casa. Eu quero um lar que acolhe e que inspira. E um propósito. Eu quero que a minha vida faça sentido para mais alguém além de mim mesma. E a partir de agora, no passo 3, você vai substituir frases por frases de fé com identidade e não apenas como um pedido aleatório. Por exemplo, eu quero ter. Você vai substituir por eu tenho pela fé. Você vai substituir o eu gostaria de viver tal coisa por eu vivo tal coisa guiada por Deus. Sabe por quê? Porque o declarar, ele é bíblico. Deus mesmo, quando ele disse haja luz, houve luz. Ele declarou a palavra. Deus, ele falou antes de existir. E você vai fazer a mesma coisa, porque isso é fé. Você trazer para a existência aquilo que ainda não existe. O passo 4 são as imagens. Não são imagens aleatórias, são imagens com emoção. A imagem, ela tem que te trazer emoção. Então, quando você for escolher as imagens que você vai colocar no seu quadro dos sonhos, olha para a imagem e o que você sente com ela. Não sente emoção, não vem de Deus. Esquece aquilo. Então, sempre procure imagens que vão te trazer emoção, sentimentos bons quando você olha. Se você está escolhendo a imagem da sua casa, do seu lar, o que aquilo te traz quando você olha para aquela imagem, você se imagina vivendo ali com a sua família, com os seus amigos, tendo momentos felizes naquele lugar? Se sim, segue em frente. E com o seu quadro pronto, você todos os dias vai fazer ali um ritual de manifestação e fé. Todos os dias quando você acordar é a primeira coisa. O meu quadro dos sonhos, ele fica bem na parede em frente à minha cama. Então todos os dias antes de dormir, tanto eu como meu marido, a gente tem já o hábito, já virou hábito. Antes de dormir, a última coisa que a gente faz, ao invés de deitar na cama e ficar olhando o celular, não. Antes de dormir, a gente passa ali, olha o quadro dos sonhos, visualiza tudo aquilo, vê o sentimento e deita para dormir. E quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, porque quando a gente acorda, o nosso cérebro ele tá muito receptivo ali, sabe? Então a primeira coisa que você faz, ao invés de pegar o seu celular para já checar as notificações, checar suas redes sociais, vai olhar para o seu quadro dos sonhos. Vai visualizar, vai ali manter a sua fé, a sua chama acesa, que isso vai fazer com que você também tenha gás para começar o seu dia, porque você sabe que você tem um propósito para sair, levantar, o seu dia, começar o seu dia de trabalho, para conquistar tudo aquilo que está ali. Deus, ele vai te colocar as pessoas certas no seu caminho para que você chegue naqueles objetivos, mas você precisa ter a ação, porque fé sem a ação é uma fé morta. Então todos os dias acorde, olhe para o quadro, agradeça como se aquilo já fosse seu, como se aquilo já existisse. Você tem que trazer para hoje. Não é o você do futuro, é o você de hoje que está vivendo tudo aquilo ali. E aí você vai se perguntar, qual a pequena ação que eu posso fazer ainda hoje para chegar ali onde eu quero chegar? E faça. Porque fé sem ação é só uma fantasia. A fé com ação, ela é o seu milagre em construção. Em Tiago 2,17 já diz, a fé sem obras, ela é morta. Sabe por que você precisa da ação? Porque Deus, ele abre portas, ele escancara janelas.
mas quem tem que passar por elas é você. O universo, ele te entrega caminhos e não a obra pronta. José, ele sonhou com um palácio e onde ele foi parar? Numa prisão. Só que aquela prisão, ela era a estrada que José precisava percorrer para chegar até o palácio. Então, às vezes, você está pedindo algo e Deus não te dá diretamente aquilo que você está pedindo. E, às vezes, a gente não entende isso. Muitas vezes, Ele nos dá aquilo que a gente precisa para receber. Eu vou te contar agora algo que aconteceu comigo. Eu tenho até meu caderno aqui, eu vou pegar meu caderno para mostrar para vocês a data e como foi que aconteceu. Eu tenho esse caderno aqui, que eu fazia algumas anotações de coisas que eu queria. E isso foi no ano de 2022. E eu vi algumas coisas, olhando esse caderno ontem, eu vi algumas coisas que eu não conquistei aqui. Mas são coisas que eu não foquei e que talvez eu não coloquei o sentimento. São coisas que naquele momento não traziam o sentimento necessário. Só que tem algo que eu coloquei aqui que eu queria muito. Eu foquei e eu sei que eu coloquei sentimento nisso porque eu segui fazendo o que eu precisava ter feito. No dia 27 de junho de 2022, eu comecei a escrever aqui. Eu usava óculos, eu tinha um grau bem alto de miopia e astigmatismo e eu sempre quis fazer a cirurgia para deixar de usar óculos. Só que eu tinha medo. Quando eu tinha dinheiro, eu tinha medo. Na verdade, não era dinheiro. Quando eu morava no Brasil, eu tinha um plano de saúde que cobria a cirurgia, porque o meu caso não era estético, como o grau era alto. O plano de saúde cobria, mas eu tinha medo de fazer a cirurgia. Passei com alguns médicos, alguns falaram que seria seguro fazer, outros falaram que não, então isso me deixou com medo. Nos Estados Unidos, eu fui algumas vezes ver também, mas eu não tinha o dinheiro necessário para fazer. No dia 27 de 6 de 2022, eu comecei a escrever o sentimento que eu tinha, como se eu já tivesse feito a minha cirurgia. Eu comecei a escrever que eu me sentia muito feliz e agradecida porque eu tinha conseguido fazer a minha cirurgia da miopia. O quanto era ruim quando eu tinha que ir pra praia de lente de contato, batia vento, entrava areia no olho. Aquilo era horrível. Eu comecei a escrever esse sentimento, como se aquilo já tivesse acontecido. Eu escrevi no dia 27 do 6, a primeira vez. No dia 28 do 6, eu escrevi de novo. E no dia seguinte, de novo. Eu escrevi por 3 dias seguidos sobre isso, sobre esse sentimento. E isso foi no final de junho. Quando foi no início de setembro, eu recebi um dinheiro que eu não esperava receber e eu consegui fazer a minha cirurgia e ainda sobrou dinheiro. Então, em 2022, estamos em 2025, já tem aí 3 anos que eu fiz a minha cirurgia da miopia. Outra coisa também que eu quis muito já foi sair da faxina. Eu trabalhei 8 anos como faxineira aqui nos Estados Unidos. Entrei nas redes sociais, eu ainda fazia faxina. Estava em sair da faxina porque eu adquiri problemas na coluna com isso. Não fiquei rica, mas eu ganhava um bom dinheiro. E eu queria muito sair da faxina. E eu não via caminhos para isso. Só que quando eu comecei a visualizar, agradecer e fazer todos esses pontos que eu falei aqui para vocês, hoje já fazem 2 anos que eu não vivo mais de faxina. Tem 2 anos que eu não limpo nenhuma outra casa a não ser a minha própria. Porque Deus, ele moveu peças invisíveis para trazer essas coisas até mim. E isso é a prova viva que eu tô te contando coisas que aconteceram comigo para te provar que isso realmente funciona. Existem várias outras. Desse ano aqui também, coisas que nós colocamos no nosso quadro dos sonhos também já aconteceram. Outras nós substituímos porque ao longo do tempo a gente vai mudando, a gente olha e fala, não, isso aqui já não me representa mais, já não me traz aquela emoção que sentia quando eu coloquei. Então a gente vai substituindo, você tira, coloca outra que faz mais sentido naquele momento, mas esse ano aqui também nós já conquistamos coisas que estavam no quadro dos sonhos. Mas agora a gente precisa falar aqui sobre coisas que sabotam a sua visão. Isso são 3 inimigos mortais do quadro dos sonhos. A primeira delas é uma das mais importantes, o medo. O medo, ela é fé no fracasso. Você está acreditando mais no seu fracasso do que no seu potencial de conquistar aquilo. E Isaías 41:10 já dizia, não temas, eu estou contigo. A segunda coisa é a vergonha, porque a vergonha, ela paralisa milagres. E a terceira, uma das mais importantes, é a dúvida, porque a dúvida, ela cancela pedidos.
Em Tiago 1,7 já diz: o homem de mente dividida não recebe nada. Então acredite que se Deus te deu um sonho, é porque existe um caminho até ele. E agora a gente vai fazer um teste final aí, com o seu quadro dos sonhos, para saber se realmente ele está alinhado com o seu propósito de vida, com aquilo que Deus tem para você. Você vai pegar o seu quadro dos sonhos e você vai olhar para ele e você vai fazer as seguintes perguntas: isso me expande ou me diminui? Isso tudo agrada a Deus? É a vida que eu tenho certeza que Deus tem para mim? Ou é só para o meu ego? Isso tudo aqui me move ou me paralisa? Eu, como pessoa, estou pronta para sustentar tudo isso? Não estou falando financeiramente. E sabe por que você precisa fazer essas perguntas? Porque Deus, ele nunca vai te dar nada que te afaste do teu propósito. Se você pede algo, pede e não recebe, porque aquilo pode te afastar do teu verdadeiro propósito de vida. E agora, antes da gente finalizar, eu quero que você faça algo comigo aqui também. Você vai repetir em voz alta essas frases que eu vou te falar. 2026 será o ano que Deus vai confirmar a visão que Ele mesmo colocou no meu coração. Repita em voz alta: eu tenho fé, eu tenho ação, eu tenho propósito. O que é meu já está a caminho. Eu honro o processo, eu confio no tempo. Você vai repetir essas frases para você mesma todos os dias. Acorda, olha o seu quadro dos sonhos, se olha no espelho e repita todas essas palavras. Se necessário, pega o seu caderno agora, vai pausando o vídeo e anotando cada uma delas e você se olha no espelho e repita isso para você mesma todos os dias. E sabe por que você precisa repetir isso em voz alta, olhando para o espelho? Porque você precisa mandar esse comando para o seu cérebro. Trazendo aqui para a neurociência, o seu cérebro ele não consegue distinguir o que é imaginário do que o que é real. Você diz essas afirmações, o seu cérebro está falando: isso é real, eu preciso me mover para chegar até isso. Você diz para o seu cérebro: eu sou uma pessoa próspera. O seu cérebro ele vai se movimentar para que você tome ações para ser uma pessoa próspera, porque ele entende que aquilo é real, que você é próspero, então você precisa fazer coisas que uma pessoa próspera faz. Então agora, respira fundo e guarda essa última frase aqui com você. Se Deus te mostrou, é porque Ele já escreveu. Se esse vídeo fez sentido para você, curte esse vídeo para que ele possa chegar em outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Já se inscreve no canal para não perder nada. Comenta aqui embaixo: eu vou conquistar tudo em 2026. Porque lembra que o quadro dos sonhos não é sobre o que você quer. Ele é sobre quem Deus quer que você seja. E eu vou estar aqui com você para ver você vivendo o melhor ano da sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.